Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Varginha, Minas Gerais, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos aqui desde 1992, estudando e ensinando teologia. Temos aqui 3 principais cursos, né? Primeiro curso básico, que é feito em 36 matérias, com 6 livros de 6 matérias cada uma. E nessa aula de hoje nós estamos no primeiro livro. Esta é a penúltima matéria do primeiro livro. Falaremos hoje da matéria chamada Liderança Cristã. E depois do curso básico, você pode fazer o curso intermediário, que são mais 18 matérias. E depois do intermediário, nós temos o curso chamado Bacharel Livre, que é um curso que complementa os outros 2, são mais 12 matérias. Com esses 3 cursos, você pode, se tiver o 2º grau, requerer a sua matrícula na Faculdade Superior do MEC. Nós aqui também temos um convênio com a Faculdade Superior do MEC, credenciada e reconhecida, que você pode continuar os seus estudos aproveitando essa carga horária aqui. Eu sou o professor Ilmar Safra César, aqui de Varginha, Minas, professor de Geografia, de História, de Ensino Religioso, Sociologia, Filosofia, aí Língua Portuguesa, e tenho 2 cadeiras aqui no estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui como diretor desse Centro de Cultura, trabalhando para o Ministério Tabernáculo, que é uma instituição religiosa que tem mais de 50 anos, e também trabalhando para todo o Brasil. Temos alunos em vários lugares do Brasil que fazem o curso à distância. À distância, basta você requerer a sua matrícula, assistir às aulas pelo canal, declarar a assistência das aulas e fazer a prova. Nossa matéria, então, hoje é a liderança cristã. A Bíblia, a gente começar a procurar o que é liderança, né? Você vai procurar e vai acabar encontrando só em um versículo que nós acharemos essa palavra, líder. E, aliás, essa palavra líder, que apareceu no original como Najit, ela aparece em 44 versos, mas somente numa versão que não é nem corrigida, nem atualizada, a versão livre, é que apareceu esse nome líder, que o Senhor colocou como líder do seu povo. A palavra Najid no hebraico quer dizer líder, governante, capitão e príncipe. E na maioria das vezes que ela aparece no original, ela foi traduzida para o português como príncipe. Saul, por exemplo, em 1 Samuel 9,16, foi chamado de príncipe. Chefe, Davi foi chamado também de chefe, 2 Samuel 5,2. A maioria das ocorrências são príncipe ou chefe. Também aparece, então, chefe, intendente, lá em 2 Crônicas 31, 12 e 13, fala de um levita chamado Conanias, que era intendente. Em Jó ela aparece como palavra traduzida como nobres. Em Jeremias 20 aparece lá o Passur, né? Que na verdade era aquele sacerdote que dirigia a casa do Senhor no tempo de Jeremias. Ele aparece como presidente. Então a liderança, a palavra em si, liderança, líder, a gente não encontra nas versões portuguesas, não. A gente encontra mais como capitão e como príncipe. Então, liderança. O que é liderança? Só pode ter liderança se tiver mais de alguma pessoa, né? Ninguém pode liderar a si mesmo. Tem que ter mais alguém para ser líder, né? Então, a primeira liderança que vamos encontrar na Bíblia é lá no Éden, quando Adão passa a liderar a sua esposa chamada Eva. Então, antes, Adão não era líder, não tinha ninguém com ele, né? Depois que foi criado, por sua costela, a Eva, então ele passou a ser líder. Então, o primeiro líder foi Adão. E por Adão a gente pode começar a ver que a liderança dele já não foi tão interessante, porque ele foi um líder omisso, né? Diz que quando Satanás incorporou na serpente e procurou Eva, ela não estava com seu marido. Então ele não estava junto dela quando o Satanás, diabo, aqui na terra chamado diabo, no céu Satã, que é opositor àquele diabo julgar com as coisas, ele foi falar com Eva e colocou na cabeça de Eva coisas que não tinha Adão falado com ela. Deus disse a Adão, não comerás da árvore que está do lado da vida. Já Eva acrescentou, não pode nem comer nem tocar.
Então a liderança primeira da Bíblia é a liderança de Adão, e foi a liderança omissa, que é uma das negativas da liderança, né? Então, como a gente encontra na Bíblia muita referência a capitães, né? Inclusive Saul, quando foi eleito pela primeira vez, foi eleito capitão. Samuel fala por 2 vezes sobre isso. O Senhor te escolheu como capitão. E o Senhor, lá em 1 Samuel 9:16, e o Senhor mandou Samuel ungir Saul como capitão. Tem até alguns teólogos e comentaristas que dizem que Saul não teve um governo muito bom, não teve um reinado muito profícuo e eficiente, porque ele foi consagrado como capitão. E a verdade é que a primeira atividade dele como rei foi acudir o pessoal de Jabes de Gileade, né, que havia sido atacado pelo rei Naás, amonita. Então ele começou a sua função de líder já como capitão mesmo. Ele regimentou, matou um dos bois, mandou um pedaço para cada lugar das tribos, e todo mundo se ajuntou, e eles saíram para combater e libertar a cidade de Jabes de Gileade. Essa cidade, aliás, esses habitantes dali foram os primeiros que, quando aconteceu a morte de Saul nos montes de Gilboa, eles foram avisados que ele tinha sido morto e degolado, né? Penduraram o seu corpo na cidade de Bet-Sean, nos muros de Bet-Sean. Esse povo de Jabes de Gileade, mostrando sua gratidão, porque foi a primeira intervenção de Saul como capitão, depois rei, né? Nos seus 40 anos de governo, foi acudir o povo de Jabes de Gileade. Então aquele povo foi grato, eles foram lá com a espada, naquele tempo não havia revólver, era só espada e lanças, né? Eles foram lá e arrancaram o corpo, e trouxeram e queimaram e enterraram debaixo de um carvalho lá. Então, a liderança que a gente encontra, um dos termos, além de príncipe, é capitão, né? Tinha capitão de 50, capitão de 100, capitão de 1000, capitão de 10. E a gente encontra isso aí quando temos a vida de Jétro, sogro de Moisés. Ele vê Moisés naquela luta, atendendo o povo o dia inteiro, e fala: rapaz, não faz isso, escolhe homens capazes, homens tementes a Deus, homens que sejam de verdade, que aborreçam a avareza, está lá em Êxodo 18. E ele coloca esse chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. E você fica só aí na parte de recurso. Se for lá não resolver, vem você. Então a gente encontra em Deuteronômio capítulo 1, versículo 15, falando isso, que havia capitães de milhares, de centenas, de 50 e de 10, que teriam que ter alguns requisitos, né, para serem líderes naquele tempo. Sábios, experimentados, capazes, temente a Deus, que homens de verdade, que aborreçam a avareza, que não tivesse fome nem ganância, né? Então a gente encontra isso. Capitães sobre o povo de Deus. Abner é o nome do capitão, foi capitão do governo de Saul, né? Joabe também foi num concurso público que Davi lançou assim que ele uniu os dois reinos, depois de reinar 7 anos e 6 meses em Hebron. O primeiro ataque dele é na cidade de Jerusalém contra os jebuseus. E ele então lança um concurso. Quem entrar aí primeiro em Jerusalém e tomar a cidade vai ser capitão. Joabe, que era sobrinho dele, Joabe, os irmãos lembram que ele era filho de Zeruia, né? Zeruia é filho de Jessé, como Davi também é filho de Jessé. Zeruia e Abigail são as irmãs de Davi. Essa Zeruia tinha 3 meninos, Joabe, Abisai e Azael. Então, esse concurso, Joabe passou nesse concurso e tornou-se capitão do exército de Davi. A Bíblia fala também de capitão de 50, o rei Acasias mandou aqueles capitães de 50 atrás de Elias, né? Elias mandou fogo, consumiu 50 mais 1, 51. A segunda vez, a terceira vez, escapou. Fala também que Peca era capitão do exército do rei de Israel. Nebuzaradã é muito citado como capitão da guarda de Nabucodonosor, né? E capitão da guarda, ele também conhece o Potifar, né? Na história de José, que era capitão da guarda de Faraó. Císero, um capitão famoso, né? Que foi morto por Jael, né? Com a pedra, né? Com uma estaca na cabeça, deu leite a ele, tacou a estaca na cabeça dele, né? Quando estava fugindo de Débora e de Baraque. Bidkar, capitão de Jeú, aquele rei que teve 4 sucessores, né? Que matou Jorão e matou o rei de Judá também. O capitão de 30 mencionado o Ismaías de Leonita, em 1 Crônicas 12:4. A Bíblia fala também de Sofato, capitão de Hadadezer, 1 Crônicas 19. Então a gente encontra aí vários termos, né? Baanai e Recabe era capitão da tropa de Saul, eles mataram um menino de Saul chamado Esbocete,
que continuou reinando depois da morte de Saul, no Monte Gilboa, junto com Jonatas, Isvi e Malquissua. Interessante, né? É que os capitães, a obrigação principais deles é defender o rei. O Saul morreu os 3 meninos dele, né? Jonatas, Isvi e Malquissua, e o Abner, que era primo dele, filho de Ner, irmão do pai dele, não morreu. E aqui a gente encontra mais 2 capitães dele que não morreu. Baaná e Recabe, capitão da tropa de Saul, que ficaram com Isbosete e depois mataram Isbosete no pleno calor do dia, cortaram a cabeça e levaram lá para Davi. Davi mandou matá-los. E é citado também um grande principal capitão, que é chamado Jazobeão, ou Josebe Bassebete, lá em 2 Samuel 23 e 1 Crônicas 11, que era o principal dos capitães de Davi. Então não temos a palavra líder, nem liderança na Bíblia Sagrada, para traduzir para o português. O que aparece mais são esses nomes de chefes, príncipes e capitães. Então a nossa primeira aula é essa aí de liderança cristã, a aula introdutória do assunto. Depois vamos falar das características dos líderes e vamos assim trabalhando dentro da liderança cristã. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.